Em 2032, o Brasil se encontra diante de uma encruzilhada histórica, um ponto em que as decisões tomadas ao longo da última década começam a se manifestar de maneira concreta, transformando profundamente a realidade de milhões de pessoas. O cenário que se desenha é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador. Um retrato de um país que tenta equilibrar tradição e inovação, prosperidade e desigualdade, esperança e incerteza. Ao olhar para o Brasil de 2032, percebemos que a tecnologia se tornou parte inseparável do cotidiano. Nas grandes cidades, os arranha-céus de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília já não são apenas estruturas físicas. Eles se transformaram em organismos vivos de informação, repletos de sensores, drones, hologramas e sistemas de inteligência artificial que monitoram, analisam e otimizam cada aspecto da vida urbana. O trânsito, que antes era caótico, agora é regulado por veículos autônomos que circulam com precisão matemática, reduzindo acidentes e congestionamentos, mas também substituindo milhões de motoristas que dependiam desse trabalho para sobreviver. Nas ruas, as pessoas caminham com óculos de realidade aumentada que projetam dados em tempo real sobre o ambiente ao redor. A publicidade deixou de ser estática e passou a interagir diretamente com cada indivíduo, oferecendo recomendações personalizadas baseadas em seus interesses e comportamentos digitais. As fronteiras entre o físico e o virtual praticamente desapareceram. No entanto, nem todos conseguem acompanhar essa transição. Enquanto a elite tecnológica desfruta de um cotidiano altamente integrado e eficiente, milhões de brasileiros ainda vivem à margem desse progresso, enfrentando dificuldades para acessar os benefícios da nova era. A educação no Brasil de 2032 é quase irreconhecível, se comparada a apenas 10 anos atrás. As salas de aula tradicionais foram substituídas por ambientes híbridos, em que estudantes interagem com professores humanos e também com tutores digitais, movidos por inteligência artificial. Cada aluno possui um currículo adaptado às suas necessidades, interesses e capacidades. E isso tem ampliado consideravelmente o nível de aprendizado e a qualidade da formação. Crianças de regiões remotas, antes privadas de educação de qualidade, agora podem se conectar a uma rede nacional de ensino virtual, participando de aulas em tempo real, com colegas de todo o país. Ainda assim, há críticas de que essa personalização extrema cria bolhas de conhecimento, em que os alunos se especializam cedo demais e deixam de explorar áreas diversas do saber. Na saúde, os avanços são igualmente impressionantes. Hospitais inteligentes equipados com sistemas de diagnóstico instantâneo conseguem identificar doenças em seus estágios iniciais por meio de exames automatizados e análises de dados genéticos. A telemedicina, que ganhou força durante a pandemia, no início da década de 2020, tornou-se a norma. Consultas médicas físicas se tornaram raras, reservadas apenas para casos extremamente complexos. A maioria das pessoas é monitorada 24 horas por dia através de dispositivos vestíveis, que enviam dados constantemente para centrais de saúde, permitindo intervenções rápidas em situações de risco. O Brasil, que sempre enfrentou enormes desafios em termos de acesso e infraestrutura hospitalar, viu parte desse problema ser aliviado pela tecnologia. Entretanto, a desigualdade persiste. Regiões mais pobres ainda carecem de acesso adequado a esses recursos, criando um abismo entre a saúde de ricos e pobres. Na política, o Brasil de 2032 vive sob um sistema parcialmente digitalizado. As eleições já acontecem por meio de plataformas seguras de blockchain, reduzindo fraudes e aumentando a participação popular. Mas, ao mesmo tempo, a manipulação digital nunca foi tão sofisticada. As redes sociais evoluíram para ambientes ainda mais persuasivos, em que narrativas são moldadas por algoritmos invisíveis capazes de direcionar opiniões de milhões de pessoas em questão de segundos. A desinformação não desapareceu. Ela se transformou em algo mais sutil e convincente, mais difícil de combater. Grupos políticos utilizam inteligências artificiais para criar discursos, avatares digitais e até candidatos virtuais que interagem com o público em tempo real, confundindo ainda mais a linha entre o real e o fabricado. Na economia, o Brasil experimenta uma transformação estrutural. A automação substituiu uma enorme quantidade de empregos repetitivos e manuais, especialmente nas indústrias automobilística, logística e agrícola. Drones sobrevoam plantações, aplicando fertilizantes e colhendo grãos com precisão cirúrgica, enquanto robôs industriais dominam as fábricas. Por outro lado, novas áreas surgiram, como o design de mundos virtuais, a programação de inteligências artificiais e a engenharia genética, oferecendo oportunidades inéditas para os que conseguiram se adaptar. O desafio, no entanto, é enorme. Milhões de trabalhadores foram deixados para trás, incapazes de competir em um mercado que exige habilidades cada vez mais complexas. O desemprego estrutural
é um dos grandes problemas do Brasil em 2032. E embora o governo tenha criado programas de renda básica digital financiados por impostos sobre empresas de tecnologia, muitos afirmam que isso não é suficiente para sustentar a dignidade das famílias. Do ponto de vista social, a desigualdade permanece como uma marca registrada do país, mas assume novas formas. Não se trata apenas de diferença entre ricos e pobres, mas entre os que têm acesso pleno à tecnologia e os que estão desconectados. O conceito de cidadania digital ganhou força. Ter ou não uma identidade reconhecida nos sistemas digitais determina o acesso a serviços, benefícios e oportunidades. Aqueles que permanecem fora desse sistema vivem praticamente invisíveis, sem direitos garantidos, como se fossem cidadãos de segunda classe. A polarização também aumentou, com conflitos não apenas ideológicos mas tecnológicos. Debates sobre privacidade e vigilância, manipulação e dependência de sistemas digitais dividem a sociedade. Na cultura, o Brasil de 2032 mistura tradição e modernidade de uma forma única. O Carnaval, por exemplo, continua sendo uma das maiores festas populares do planeta, mas agora incorpora elementos de realidade aumentada e experiências virtuais. Pessoas em qualquer parte do mundo podem participar de desfiles imersivos através de óculos digitais, dançando lado a lado, com foliões reais, em plena Avenida Marquês de Sapucaí. A música brasileira, sempre marcada pela diversidade, se reinventa com inteligências artificiais capazes de compor sambas, funks, sertanejos e bossa novas em segundos, imitando os estilos de grandes artistas do passado. Alguns aplaudem essa inovação. Outros consideram uma ameaça à originalidade criativa. O meio ambiente também se encontra no centro das discussões. O Brasil, dono da maior floresta tropical do planeta, enfrenta uma pressão internacional ainda maior para preservar a Amazônia. Em 2032, sistemas de monitoramento por satélite e drones permitem identificar e coibir desmatamentos ilegais em tempo real. Mas as tensões entre interesses econômicos e ambientais continuam intensas. O país investiu em energias renováveis, especialmente solar e eólica, e tornou-se uma referência na produção de biocombustíveis avançados. No entanto, os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos de forma drástica. Secas prolongadas no Nordeste, enchentes devastadoras no Sul e ondas de calor cada vez mais intensas nas grandes capitais. A luta pela sobrevivência em meio a um planeta em transformação tornou-se parte inevitável da vida brasileira. Ao mesmo tempo, o Brasil em 2032 mostra sinais claros de protagonismo no cenário internacional. A combinação de recursos naturais, diversidade cultural e potencial tecnológico transformou o país em um ator relevante nas discussões globais. Parcerias estratégicas foram firmadas com nações emergentes e desenvolvidas, colocando o Brasil em uma posição de influência em áreas como energia limpa, agricultura sustentável e desenvolvimento de inteligências artificiais éticas. Essa projeção internacional, no entanto, também trouxe desafios, tornando o país alvo de disputas geopolíticas, espionagem digital e pressão de potências que não aceitam facilmente a ascensão brasileira. E aqui surge a grande revelação inesperada sobre o Brasil em 2032. Apesar de todos os avanços tecnológicos, da digitalização da política, da automação da economia e da reinvenção cultural, o futuro do país não depende apenas das máquinas, mas da capacidade de seus cidadãos de permanecerem humanos em um mundo cada vez mais artificial. O Brasil descobriu que o maior risco não era ser deixado para trás pela tecnologia, mas perder sua essência no processo. Os debates mais acalorados não giram em torno de qual inteligência artificial é mais avançada, mas de como garantir que a solidariedade, a empatia e a criatividade humana continuem a ser o centro da vida nacional. Em cada esquina, em cada favela, em cada arranha-céu de vidro iluminado por hologramas, o Brasil de 2032 revela essa dualidade. Um país que caminha rapidamente em direção ao futuro, mas que carrega consigo contradições profundas. O contraste entre o ultramoderno e o arcaico, entre o digital e o analógico, entre o avanço e a exclusão, define a essência desse momento histórico. Para muitos, esse é um Brasil de oportunidades sem precedentes. Um palco em que é possível inovar, criar e transformar. Para outros, é um Brasil de incertezas, em que o amanhã parece cada vez mais distante do presente. No fim, a pergunta que paira sobre 2032 é simples e complexa ao mesmo tempo. O Brasil está preparado para lidar com o futuro que construiu para si mesmo? Essa é a revelação inesperada, menos perceber que, em meio a tantas mudanças, o maior desafio não é tecnológico, mas humano. O futuro não será definido apenas pelas máquinas, mas pelas escolhas que cada brasileiro fizer a partir de agora.